Bem-vindas, bem-vindos ao Homens de Palavra, um podcast criado para falar sobre a mente humana de maneira simples, mas profunda, através de acontecimentos do cotidiano e temas ligados à masculinidade. Eu sou o Danilo Breniak, sou psicanalista e em parceria com meu amigo Bruno Mota, que é músico e professor, criamos esse podcast. Nosso podcast é direcionado a todas as pessoas que se interessam por compreender melhor o nosso comportamento humano, o cérebro e a mente. Você não precisa ser homem para estar com a gente. Nosso objetivo no podcast, ao focar na visão dos homens sobre o mundo, é falar sobre nossas mentes e sentimentos, uma tarefa, que até hoje é difícil para os homens. A gente quer questionar os estereótipos e os velhos padrões, além das visões atuais, e encontrar um equilíbrio entre essas visões do passado e do presente. Se você busca um olhar crítico, humano e acessível sobre a masculinidade, psicanálise e a mente humana, você está no lugar certo. E você pode se perguntar, esse é mais um podcast Red Pill que vai te ensinar como ser um homem? Na verdade não, pelo contrário, a gente criou esse espaço justamente porque existem muitas visões conflitantes sobre o que é masculinidade. Inclusive a gente sente isso na pele e a gente quer explorar essas questões de forma aberta, simples, mas profunda. Quando eu e o Bruno tivemos a ideia de fazer o podcast, nós já conversávamos bastante sobre nossas vidas, relacionamento, futebol, profissão, psicanálise, nossos trabalhos. E um assunto bastante recorrente nos últimos anos entre a gente tem sido questões psicológicas, as nossas paranoias, já que nós dois fazemos terapia há um bom tempo. Nós, inclusive, gravamos muitas dessas conversas com o objetivo de um dia transformar isso em algo que a gente poderia fazer junto, como um canal, por exemplo. E nessas conversas a gente percebeu quanto foi importante não só falar e escutar os problemas um do outro, como também perceber que eles são comuns. A conversa fez a gente se sentir menos estranho com os nossos problemas individuais, cada um pôde perceber que os seus monstros não eram tão gigantes assim. Vamos juntos transformar em palavra tudo aquilo que está entalado na garganta. Nesse episódio de introdução o tema é Por quê? Homens de Palavra, porque a gente deu esse título, ou mais profundamente, o que significa ser homem hoje. O Freud dizia que se você conhece muito bem uma única mente, talvez você conheça a mente humana como um todo. O que significa que todos estão convidados a estar aqui com a gente. Para a gente conseguir organizar um pouco a nossa discussão, a gente vai tentar debater aqui duas visões que a gente acredita que são as principais sobre o que a gente diz que é homem no tipo de sociedade que a gente vive. Então, por um lado, uma visão biológica ligada ao corpo masculino e, por outro, uma visão cultural, do que significa ser homem. Vamos começar por essa visão cultural do que é o homem. Existe uma visão bastante atual que vai dizer que a masculinidade, na maior parte da história, foi construída a partir de normas e expectativas sociais. Desde cedo a gente aprende a reprimir nossas emoções e a corresponder aos ideais do que é ser homem. E isso é influenciado pelo ambiente que a gente vive, a escola, a sociedade, a cultura, nossa família. O homem deve ser provedor, forte emocionalmente, líder e competitivo. Uma psicóloga chamada Niobe Way, num livro chamado Deep Secrets, ela mostra que os meninos mais jovens possuem amizades muito ricas, emocionalmente falando, mas conforme crescem, eles aprendem a associar a vulnerabilidade à fraqueza. E isso se reflete na saúde mental. Segundo a OMS, os homens têm taxas de suicídio muito maiores do que as mulheres em praticamente todos os países do mundo. Isso mostra que a incapacidade de expressar o sofrimento tem um custo muito alto. Isso não é à toa, já que os nossos sofrimentos psicológicos são consequência da repressão dos nossos sentimentos, como o Freud descobriu. A masculinidade, dentro dessa perspectiva cultural aqui que a gente está falando, não é apenas uma característica inata, que nasce com você, mas algo construído ao longo da vida, moldado por normas sociais e reforçado por mecanismos psicológicos. Desde cedo, os meninos aprendem a reprimir emoções e a se adequar a um modelo rígido de força e autonomia, muitas vezes à custa de sua saúde emocional. Esse processo ele não acontece de maneira consciente, pelo contrário,
Nossa mente encontra formas de nos proteger da dor emocional, automatizando respostas que podem nos acompanhar por toda a vida. No entanto, aquilo que um dia serviu como defesa pode se tornar um dia obstáculo, dificultando nossas relações e o entendimento de nós mesmos. Existe também um psicanalista e cientista sul-africano chamado Mark Solms, que se dedica basicamente a provar a psicanálise cientificamente. Ele leva a psicanálise para o laboratório e tenta testar todas as coisas que o Freud falou. E um desses estudos dele é compreender como que o fenômeno da repressão emocional acontece no nosso cérebro, no nosso corpo. O que acontece durante o nosso crescimento, na infância, é que nós não temos um organismo maduro o suficiente para conseguir enfrentar certas experiências intensas ou traumáticas que a gente viveu nesse tempo. Como forma de nos proteger, a gente tira da nossa consciência o evento traumático e cria uma resposta automática sempre que a gente encontrar uma situação que faça a gente sentir o que a gente sentiu durante aquela experiência. Eu vou explicar melhor. Imagina uma criança que desde cedo demonstrava interesse em interagir, mas sempre que tentava expressar suas emoções ou necessidades, recebia respostas negativas dos pais. Os pais eram impacientes, rejeitavam ela ou até puniam ela de alguma forma. Nesses primeiros anos de vida, o ego, a consciência, a cabeça, a mente da criança não tem recursos para processar a dor emocional de ser ignorada ou rejeitada. Para evitar esse sofrimento, o cérebro dela cria uma solução automática. Se eu não demonstrar minhas emoções, eu não vou ser rejeitado. Com o tempo, essa resposta se torna um padrão inconsciente. Já na adolescência, esse jovem pode evitar interações sociais ou ter dificuldade de se abrir emocionalmente, porque o seu sistema de predição construído na infância aprendeu que demonstrar vulnerabilidade leva ao sofrimento. A mente busca sempre minimizar o desconforto e manter uma economia psíquica, mesmo que isso signifique criar soluções que a longo prazo podem ser prejudiciais. Isso significa que você vai optar, por exemplo, por segurança ao invés de liberdade. Você vai optar por relacionamentos onde você se sente mais seguro, mas não expressa quem você realmente é. Refletir sobre essa construção cultural dessa masculinidade é um passo essencial para a gente questionar o que realmente significa ser homem. Será que a vulnerabilidade e a força são opostos? Ou será que uma masculinidade mais livre inclui o direito de sentir, expressar e se conectar de maneira mais autêntica? Bom, então fica aí essa reflexão pra gente, A gente falou bastante dessa parte cultural e, como eu tinha comentado, a gente ia falar desses dois pontos de vista, O cultural e o biológico. Então agora a gente vai pensar biologicamente, Pensando no corpo masculino, a gente tem uma organização diferente, Quimicamente falando, o que impacta e significa que a gente lida com a nossa energia de uma forma diferente, A gente joga a nossa energia química, no ambiente de uma forma diferente e também recebe estímulos do ambiente de uma forma diferente de outros corpos, Então, biologicamente, o homem, por exemplo, ele produz espermatozoides, ele tem uma maior concentração de testosterona, o que impacta no desenvolvimento muscular, a densidade óssea, a voz, que geralmente é mais grave, e o crescimento de pelos e a próstata. Além disso, os homens têm uma maior predisposição à calvície, por exemplo. Essas características biológicas foram associadas ao longo do tempo a papéis sociais como a força física, trabalho braçal, competitividade, agressividade, sexualidade e reprodução, além do envelhecimento e do status. Então, resumindo aqui, o que a gente quer dizer? Que a gente tem características naturais que são diferentes de um corpo feminino para um corpo masculino, e essas características naturais, biológicas, também foram usadas para serem direcionadas para questões, para objetivos sociais,
Inclusive eu separei aqui algumas informações, alguns dados da pesquisa que a gente fez e eu vou falar um pouco para vocês, né? Alguns desses comportamentos, dessas coisas que a gente de certa forma herda biologicamente, entre essas coisas estão, né, a agressividade e a competitividade, né? Então alguns estudos, por exemplo, mostram que a testosterona pode estar ligada a comportamentos mais assertivos e competitivos, né? Seria então o que explicaria, né, esse nosso comportamento objetivo e essa tendência dos homens de competirem. Porém, isso não significa, né, que a biologia determina totalmente o comportamento, né? É apenas uma influência. Diferenças cerebrais. Pesquisas em neurociência apontam que, em média, os homens apresentam um maior volume, assim, em áreas do cérebro que estão ligadas à orientação espacial. Isso pode explicar algumas diferenças de aptidões e preferências, que são escolhas, né? Que são escolhas diferentes que os homens fazem em relação às mulheres, mas obviamente isso não são regras, tá, gente? Não são regras fixas sobre o comportamento. Resistência física e metabolismo. Em termos evolutivos, o corpo masculino foi moldado para caça e defesa, o que resultou em maior capacidade de resistência e produção de força. Isso ainda influencia como os homens lidam com o esforço físico, alimentação e até envelhecimento. O meu pensamento de hoje sobre o que é ser homem, sobre masculinidade, está profundamente relacionado com o corpo, com a sociedade e o que essa sociedade espera do homem, né? Há algo em comum entre esses seres humanos, entre os homens, né, que produzem testosterona, especialmente em relação à forma física, à força, que na maioria das vezes é maior nos homens em comparação aos corpos femininos. Porém, a sociedade ainda exige certos comportamentos dos homens e enxerga eles de uma forma específica. Então, quando essa discussão sobre o que é ser homem sai do corpo e vai para as nossas ideias, né, para o nosso cérebro, para os nossos conceitos mentais, essa discussão ela fica um pouco mais ampla, complexa e meio abstrata. Então, quando eu estou falando aqui do corpo, eu estou falando daquilo que a gente é, né, do que eu, do que você, do que nós somos, e não daquilo que a gente tem. E olha só, né? Então o nosso cérebro, ele faz parte do nosso corpo, mas muitas vezes a gente age como se o nosso pensamento, como a gente falou pouco tempo atrás, como se o nosso pensamento, como se as nossas ideias fossem superiores ao nosso corpo. Então quando a gente está aqui falando sobre corpo, a gente não está necessariamente falando sobre um tipo de corpo específico, mas a gente está falando do corpo real, do corpo físico, em conflito ou em contraste, né, com o que a gente imagina que é o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente está pensando que a gente é uma coisa, a gente está projetando uma ideia sobre nós mesmos e não vivendo realmente o que nós somos. O corpo e a mente estão integrados. Cada um de nós é o seu corpo. Nós não temos um corpo, né? Por isso que eu ressaltei isso, né? O corpo, a gente não possui um corpo, a gente é o nosso corpo. Porém, estamos agindo cada vez mais como se o nosso corpo fosse apenas uma ferramenta, né? Como se fosse um mero hospedeiro da nossa mente. O René Descartes, um filósofo francês do século XVI, ele acreditava que a essência do ser humano estava no pensamento. E hoje, se você parar para pensar, né, com as redes sociais, tudo isso fica ainda mais confuso, né? Parece que a gente se tornou realmente uma imagem, um avatar. Esse assunto do corpo, ele parece ser um pouco difícil. A gente pode, inclusive, fazer um episódio só sobre isso, tá? Então não fiquem preocupados que dá para acompanhar bem aqui a nossa discussão. E essa coisa, né, da gente ter se tornado uma imagem, né, um avatar, me fez lembrar de um livro chamado Narcisismo, A Negação do Self, que é de um autor chamado Alexander Lowen, que era médico e terapeuta. Esse livro me fez repensar a visão sobre os homens, sobre a psicanálise, sobre a psicologia e também sobre o tipo de sociedade que a gente vive. Isso também me fez melhorar bastante meu trabalho como psicanalista e compreender o papel crucial que o corpo desempenha nos nossos problemas emocionais e psicológicos. O corpo é o nosso único critério de realidade. Então é através do corpo que a gente existe, né? Que a gente sente o mundo. Nesse livro, o Lowen argumenta que o narcisismo é uma forma de abandonar o corpo físico e os sentimentos. A gente investe toda a energia que a gente tem numa imagem que nós criamos de nós mesmos na nossa mente.
A gente cria essa imagem e abandona o nosso corpo para reagir a certos traumas que a gente viveu. Ou seja, você esquece do seu corpo real para atender à imagem que você criou de si mesmo e corresponder a ela. E você poderia até me questionar, né? Mas o narcisista não é aquela pessoa que é obcecada pela sua aparência física? Exatamente. E é isso que o Lowen explica. Essa aparência física é diferente da essência. Para o Lowen, a essência é o próprio corpo. Nos seus primeiros anos de infância, quando você estava crescendo e desenvolvendo raciocínio, pensamento, ideias, se percebendo como gente, você era basicamente seu corpo e suas emoções. E é esse corpo e essas emoções que o Lowen e vários outros autores, psicanalistas, terapeutas chamam de essência. Para concluir, eu acho que tanto a visão cultural quanto a biológica da masculinidade mostra como esse assunto é bem mais complexo, né? A pressão social para sermos fortes, independentes, emocionalmente contidos, ou seja, controlar nossas emoções, não demonstrar elas, realmente pesa sobre os homens, criando um ciclo, né, repetitivo de repressão emocional que acaba afetando a nossa saúde mental. O que muita gente não percebe é que por trás dessa máscara de força há uma dor silenciosa, uma dificuldade de se conectar com o que realmente sentimos. E isso não é à toa. Como mencionei, Freud já falava sobre como os mecanismos de defesa da infância se tornam padrões automáticos que nos acompanham, muitas vezes sem que a gente perceba, de forma inconsciente. Por outro lado, a biologia também desempenha o seu papel. Claro que as diferenças físicas, como a testosterona, influenciam sim as nossas características e até comportamentos, mas como a gente viu, isso não define a gente na nossa totalidade. A testosterona, por exemplo, é associada a características como a força física, agressividade e competitividade. No entanto, essas qualidades não precisam ser reprimidas ou negadas para que a gente seja homens emocionalmente equilibrados e saudáveis. O problema surge quando essas características, né, se elas não forem reconhecidas e direcionadas de uma maneira saudável, inclusive conversadas, né, escutadas, elas se transformam em comportamentos destrutivos, como a violência de gênero, para dar um exemplo. A agressividade, quando não trabalhada de uma forma consciente, pode se manifestar de maneira prejudicial, tanto para o próprio homem quanto para aqueles à sua volta. Porém, quando canalizada de uma maneira adequada, pode ser uma energia transformadora e positiva, seja para um desafio pessoal ou para a construção de um ambiente mais competitivo, mais assertivo, mas sem passar por cima de valores humanos essenciais como o respeito e a empatia. Então, a verdadeira questão não é suprimir as características que nascem com a gente, mas aprender a integrar elas de uma forma que o resultado não seja sofrimento ou comportamentos, como a gente gosta de falar hoje, né? Comportamentos tóxicos, como as agressões, por exemplo. E falando nessas agressões e nesse comportamento tóxico, né, a gente vê que a principal razão disso está na incapacidade dos homens, né, de expressar e trabalhar os seus sentimentos, os seus sofrimentos de uma forma saudável. Algumas pesquisas, inclusive, apontam que os homens enfrentam sérios problemas de autoestima, especialmente quando se sentem incapazes de cumprir com as expectativas sociais de sucesso e força, por exemplo. Quando não conseguem corresponder a esses padrões, a gente pode vivenciar um sentimento profundo de fracasso que afeta diretamente a nossa saúde emocional e muitas vezes o nosso comportamento. Tem um estudo realizado pela American Psychological Association que mostra que homens com baixa autoestima têm maior propensão a sofrer depressão, ansiedade e dificuldades de manter relacionamentos saudáveis. Esse tipo de crise emocional pode ser um fator de risco tanto para a violência doméstica quanto para a violência contra si mesmos, como no caso dos suicídios. Então, ao refletirmos sobre o que significa ser homem, a gente precisa olhar para esses dados e reconhecer que muitas vezes a pressão, né, de ser o homem ideal, talvez o forte, né, o autossuficiente e imune às emoções, pode ser fatal. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Convido todos vocês a refletir sobre o que é ser homem no mundo de hoje
Deixem seus comentários, sugestões, temas que vocês gostariam de ver por aqui. Mais pra frente a gente vai deixar também alguns links para vocês contribuírem, né, com o nosso trabalho, se vocês acharem o nosso trabalho interessante, né, e quiserem que ele continue. E é isso. Até o próximo episódio. Este foi o primeiro episódio do podcast Homens de Palavra. Ele conta com a produção de Bruno Mota e Danilo Brenick. A apresentação foi do Danilo Brenick, roteiro Danilo Brenick, co-roteirista Bruno Mota, técnico de som Bruno Mota. E é isso, gente. Fiquem ligados nas nossas redes, porque lá a gente vai divulgar as datas dos próximos episódios. Lá também vai ter conteúdos, cortes, enquetes pra gente puxar tema e vocês participarem com a gente. Anota aí então, @homensdepalavra2025. Esse é o nosso Instagram, de novo, @homensdepalavra2025. Então é isso, gente. Um grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê por aqui. Tchau!